Paz a todos que nos assistem aqui no canal da IECO, passando aqui para pedir que você se inscreva no nosso canal. Quase 90% visualizam aqui nosso canal e ainda não se inscreveram. Se inscreva aqui no canal da IECO, um canal de bênçãos da Igreja Evangélica Casa de Oração. Deus abençoe a todos. Que a igreja vai passar pela grande tribulação, e diz aqui, não, Jesus vai guardar na hora, você vai passar pela provação, mas vai ser guardado. Não, Jesus está falando, guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3, da série aqui no nosso canal também, na playlist, a série do livro do Apocalipse, Apocalipse 3. O anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lá no capítulo 1, o próprio Senhor Jesus já disse, as 7 estrelas são os anjos da igreja, os pastores de cada igreja. Então são 7 igrejas no livro do Apocalipse. E 7 Espíritos de Deus, pastor? É o Espírito Santo. Número 7 representa a perfeição, a totalidade. Não que seja vários Espíritos de Deus, não é isso. É a completude. Mas não são 7 anjos, 7 pastores, também representa todas as igrejas de todas as épocas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Então essa igreja, que é a igreja de Sardes, representando uma das igrejas, de todas as épocas, nós temos que vigiar, porque cada igreja aqui, nós estamos inseridos nela. Então nós temos que escolher. E não estar entre essas que estão sendo condenadas e criticadas e até mesmo repreendidas, na verdade, pelo Senhor Jesus. E ele ainda diz, arrepende-te. Várias igrejas, né? E essa daqui, ela tinha nome de que estava viva e estava morta. O que é isso? É a pessoa que tem um nome de crente, de cristão, de igreja, de pastor, de servo, mas é só um nome, entendeu? Dá a paz do Senhor, lê a Bíblia, vem à igreja, mas no fundo, dentro de si, do seu coração, está morto espiritualmente. Ou seja, não pratica aquilo que ouve. Conhece a palavra, ouve a palavra, mas não pratica. Só tem nome de cristão, de servo, de pastor ou da igreja, mas é uma igreja morta, é um crente morto, é um pastor, é um membro morto espiritualmente. Quem está entendendo? Amém? Então Jesus está repreendendo essa igreja aqui. Nós não podemos seguir esse caminho. Aí ele diz aqui, o Senhor Jesus, verso 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então tinha outro que estava nesse caminho. Enquanto nós temos que estar no caminho para a salvação, tinha outros que estavam no mesmo caminho para a morte espiritual. Só ter aparência de que está vivo, só ter nome que está vivo, dá glória a Deus, canta, adora, mas por dentro está morto espiritualmente. E tinha alguns que estavam caminhando para esse lado. Por isso a importância, não é só o estudo do livro do Apocalipse, é uma exortação, é um aprendizado, além do estudo, do aprendizado, é também uma exortação para que venhamos entender, aprender e entender que não podemos ser ou estar em determinadas situações que o Senhor aqui repreende a sua igreja. Amém, gente? Lembra-te, pois, antes, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Como assim vi como ladrão? Se refere a hora que ninguém está esperando, aguardando. A pessoa, quando é roubada, assaltada, ninguém espera, né? É pego de surpresa. O ladrão, ele vem para procurar surpreender a pessoa. Então vai vir de surpresa a volta do Senhor. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, era a igreja lá no local, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então lavar as nossas vestes, as nossas vestiduras, significa o quê? Não nos contaminarmos com as coisas erradas desse mundo, com as coisas erradas que Deus condena. Amém, pessoal? Mesmo dentro da igreja tem pessoas que se contaminam? Tem, gente. É o que Jesus está falando aqui. Tinha outras que estavam para morrer, para estarem mortas espiritualmente. Por quê? Porque se contaminaram. Entendeu? No verso 5 diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Diga glória a Deus.
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui já aprendemos que elimina já aquele ensino errado de algumas igrejas, algumas direções que diz, olha, uma vez salvo, acabou, teu nome está escrito no livro da vida, não tem como ser apagado, ser retirado, uma vez salvo é salvo para sempre. Como? Porque está escrito aqui, Jesus disse, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Se ele está dizendo que de modo nenhum vai apagar, é porque existe a possibilidade do nome ser apagado. Você foi salvo, preste atenção nisso aqui, você foi batizado nas águas, batizadas, está com o nome escrito no livro da vida, pode ser apagado. O meu, o seu, a gente tem que estar, entendeu? Caminhando, limpando o nosso coração e seguindo até o fim, até a morte. Quem entende, diga glória a Deus. Então, é possível ser apagado. Jesus está dizendo aqui, agora aquele vencedor não. Vai andar de vestiduras brancas, significando limpeza, pureza, purificação, e de modo nenhum apagarei o seu nome. Pelo contrário, vai ser confessado o nosso nome diante de Deus Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a repreensão e a carta era direcionada a essa igreja de Sardes, mas veja, todas as cartas, lá no final, vem dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é para todas as igrejas, até as que estão corretamente e as que estão falhando também. Glória a Deus. A próxima carta é a igreja de Filadélfia. Grave isso aqui, as duas que não foram repreendidas, foram elogiadas, a igreja de Esmirna, que já lemos, está no capítulo 2, a parte 1 da nossa mensagem aqui, na série do Apocalipse. E agora essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, que temos que ser como ela. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então é o Senhor Jesus, ele abre portas que ninguém mais pode fechar quando ele abre, mas ele também pode fechar e ninguém mais pode abrir. Amém, gente? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Já, pastor, eu tenho pouca fé, eu tenho uma fraqueza, eu não importa, não tem desculpa. Jesus mesmo reconhece que nós somos pequenos, que somos fracos. Mas olha aqui, ele diz, ele elogia, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é isso que a pessoa tem que fazer. Guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Quando que nós negamos o nome de Jesus? Igual Pedro negou. Vai acontecer igual aconteceu com Pedro? Pode ser, mas outros casos não. É diferente, é quando a pessoa ela é tentada a não vir à igreja, a não orar, a não jejuar, a não dizimar. Alguma coisa, vem uma prova, vem um teste, ela tem que negar a ela mesma e reconhecer, não, eu vou agradar a Deus, não negar o nome de Jesus. É lógico que às vezes deixamos de fazer certas coisas, isso não é negar a Cristo. Porém, quando somos e formos tentados a tal ponto e temos que fazer uma escolha, nós devemos também, em todos os níveis da negação, rejeitar negar o nome de Deus. Rejeitar negar o nome de Jesus. É para vir à igreja? Eu vou. É para orar? Eu vou. É para jejuar? Eu vou. Para ler a Bíblia? É para dizimar? Eu não vou negar a minha fé. Eu vou confiar em Deus, porque a minha vida e a última palavra é a de Deus na minha vida, e a minha vida é para servir a Ele. Amém, gente? Então devemos entender que existem vários níveis, e em todos os níveis não vamos negar a fé e negar o nome do Senhor. Mas somos fracos, podemos falhar? Sim. Mas guardar a palavra e nunca negar ao nosso Deus, em que nível for. Verso 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sinagoga é o local do templo, entendeu? Só que de Satanás. Aqueles que se declaram judeus, se declaram povo de Deus, se declaram que pertencem a Deus, mas não são falsos. Profetas, igrejas, irmãos, religiões. Então haverá a revelação do Senhor.
Então tem que ser fiel. Fiel a quem? A que igreja? Fiel a Jesus, fiel à palavra de Deus. Não a igreja, a religião. Em primeiro lugar, a Deus. Depois, assim, aonde Deus nos planta, né? Aonde Deus nos planta, na igreja, na congregação. Mas tudo de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que colocam... Nós cantamos agora há pouco tempo, né? Agora no culto. O bem maior não pode ser sua igreja, a religião, não pode ser o parente, o familiar, o dinheiro, o filho, o marido, a esposa. O bem maior é Jesus. Glória a Deus. Então existe pessoas que Jesus está falando aqui que são da sinagoga do diabo, de Satanás, mas se declaram povo de Deus, mas não são, estão mentindo. Mas eles vão ter que conhecer e reconhecer que eu e você estamos seguindo e servindo ao único e verdadeiro Deus. Diga a glória a Deus. No verso 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu frisei o da hora para você entender. Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é chamado pré-tribulacionistas. Entendeu? Então, isso aqui não é o único verso. Existem outros, vou citar alguns, mas isso é para outra mensagem. Mas vamos entender, tem outros que creem que a igreja vai passar pela hora da tribulação. Jesus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia: você guardou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Se tivesse Jesus falando assim, ó, te guardarei da provação que há de vir, poderia, igual muitos os que creem no pós-tribulacionista, que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles dizem aqui, não, Jesus vai guardar na hora, você vai passar pela provação, mas vai ser guardado. Não, Jesus está falando, vai guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É uma promessa de Deus. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, anote aí, a palavra de Deus diz que nós não fomos sentenciados, 1:10, a ira vindoura. Diz aqui, ó, no capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses: e para aguardar dos céus o seu Filho Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então haverá a ira de Deus. Lembra quando Jesus leu Isaías 61 no templo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar aos quebrantados, curar, e aí vim. E também anunciar o dia da vingança, o dia da ira de Deus, o dia da vingança. Haverá esse dia, e será na grande tribulação em diante. Entendeu? Aí vai se enredar até o juízo final. Só que a igreja não estará mais aqui na terra. Nós cremos assim. Em 2 Tessalonicenses, nos fala que a operação do anticristo não virá antes que seja tirado. Guarde aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, o anticristo, para que ele seja revelado em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, primeiro vai ser afastado, tirado da terra. Quem está detendo? O Espírito Santo com a igreja, na igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, são vários textos, tem muito mais ainda. Não é essa a mensagem em Apocalipse. Nós vamos ministrar essa mensagem ainda aqui na igreja, que precisamos aprender. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei. Então é possível que alguém tome a sua coroa e você não venha ter ela. Nós, né? Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Então haverá nova Jerusalém, gente. Os céus e a terra serão destruídos, tá? Na grande tribulação, nós vamos chegar a essa parte, vamos ler aqui. Mas Deus vai criar novos céus. Você e eu já ouvimos a mensagem lá em Isaías. São profecias que tomamos posse dessas promessas até para o dia atual. Mas são profecias que ainda vão acontecer. Novos céus, nova terra. Entendeu? Então, ao vencedor, coluna do santuário do meu Deus, nova Jerusalém, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade, a nova Jerusalém, vinda da parte de Deus, que desce do céu, e o meu novo nome. Jesus também terá um novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga aleluias. Glória a Deus. Então a igreja de Filadélfia, devemos ser como essa igreja. Veja que ela não foi repreendida. A igreja de Esmirna também era uma igreja pobre. As demais igrejas Jesus sempre repreendeu, tinha alguma coisa, a que lemos agora no capítulo 3 de Sardes, era uma que estava com o nome de que estava viva, mas estava morta. Deus já tinha, lembra do rei Saul, né? Já tinha sido rejeitado, só tinha nome de rei, mas já estava rejeitado por Deus. No versículo 14, vem a última igreja, carta à igreja em Laodiceia, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Assim seja, significa a palavra Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja, está se referindo a Jesus. Diga a glória a Jesus. Mas Jesus foi criado por Deus, pastor? Tem igrejas, tem religiões que explicam isso daqui. Tá? Eles creem dessa forma. Só que esse princípio da criação de Deus, nós vemos aqui em Colossenses capítulo 1, no verso 15, a explicação já. Anote aí, eu vou ler o texto para os irmãos. Colossenses 1, no versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação também. Então ele foi o primeiro a ser criado. Existem dois termos aqui, gente. Nós não vamos entrar nessa parte de hebraico, de grego, mas no primogênito tem dois sentidos. O primogênito é o primeiro que nasceu, e o outro sentido da primogenitura é o mais importante, a origem. Entendeu? Então é esse sentido aqui que está se referindo ao primogênito de toda a criação, ou seja, o mais importante. Olha como é que o verso 16 em Colossenses 1 explica o 15 e explica lá em Apocalipse também. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus não foi uma criação de Deus, ele já foi criado por meio dele e para ele. Ele é Deus, estava desde o início da criação. Então, quando a pessoa pega e não entende ou não procurou desenvolver o estudo, né, ela pode criar heresias, como algumas religiões que não tratam o Senhor Jesus como Deus, querem dizer que foi um profeta, foi uma criação de Deus, falam, não, é só Jeová. Tem religiões, tem igrejas que são assim, não creem em Jesus como Deus. Então estou explicando aqui o que está escrito e o que é o texto para a gente entender o significado da primogenitura e da criação. Então o princípio da criação de Deus é porque ele estava desde o princípio e ele é Deus. Conheço as tuas obras, verso 15, voltando aqui em Apocalipse 3, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus fala para essa igreja em Laodiceia, ele dá um exemplo aqui, para eles serem frio ou quente, porque a cidade, existia duas cidades entre ela, uma depois, uma antes, chamada Colossos e outra era Hierápolis, e que elas tinham águas muito geladas. Por exemplo, a de Colossos era águas muito frias, e a de Hierápolis era água quente. Então, quando a água chegava, passava ali pelo meio dessa cidade em Laodiceia, a água ficava morna. Então, Jesus ele dá esse exemplo aqui para essa igreja, repreendendo a igreja. Por quê? Porque era uma igreja morna, não era uma igreja avivada. Entendeu? Ela não estava mais curando ninguém, evangelizando, orando, ajudando. Não tem nada a ver com aquela expressão de alguns irmãos. Olha, está escrito na Bíblia. Jesus disse, quem deras que fosse frio ou quente. Eu não estou fervoroso na fé, então eu vou ficar frio. Não vou mais para a igreja, eu vou ficar frio de vez. Eu vou ficar com a frieza espiritual. Não tem nada a ver. Porque significa isso, né? Eu estava essa semana, está melhorando ainda, estou até mancando um pouco, com a unha encravada, mas eu não sabia. Pensei que tinha dado um tropeço, alguma coisa, e estava doendo o dedo. O que eu fiz? Eu botei gelo. Porque o gelo, a água fria com gelo desinflama, né? É anti-inflamatório. Aí descobri, vendo com a missionária ali, vi que era a unha encravada. Não, vou botar água morna agora para poder fazer. Então, botei ontem na água morna, quente. Quente para morna.
Aí consegui resolver, está resolvendo. Então é nesse sentido, água fria e água quente. Jesus deu esse exemplo porque as cidades ao redor, tinha cidade que era só água fria, Colossos, e Hierápolis era uma água quente. Mas a igreja de Laodiceia, nessa cidade em Laodiceia, estava sendo uma igreja morna. E ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Água morna, né? Nem quente nem gelada. Então é nesse sentido, tem umas pessoas que confundem, não, você é frio logo. Não. É a igreja que não estava ajudando, mas curando com a água fria, né? Com a sua oração, o bairro, a cidade. Essa igreja já não estava fazendo isso. Então nós não oramos aqui só por nós, não é isso? Nós oramos pelo bairro, pela cidade, pelo país, pelos irmãos. Você ora pelo pastor. Então essa igreja, pela nossa família, pela família do irmão da esquerda, da direita, essa igreja não estava mais fazendo nada disso. Estava sendo uma igreja morna. E a quentura, a água quente, é isso. A igreja quente, avivada, para curar também, para libertar. Quem entendeu, diga glória a Deus. No verso 17, Jesus ainda exorta essa igreja, diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja rica essa aqui, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que tinha dinheiro, tinha condições financeiras. Mas era uma igreja morna. Já não ajudava mais, já não curava, como pregava mais a genuína palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. E achava que não precisava de mais nada, de mais ninguém. Mas Jesus repreende ela e diz, você não sabe que vocês são infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Era uma igreja que já estava cega espiritualmente, não conseguia enxergar, entendeu? É o que eu acho, é o que eu quero, é o que eu entendo. Ela estava seguindo um caminho errado. A soberba faz isso. Ela nos impede a visão, né? E a pessoa não enxerga coisas simples e ela também não se aplica, ela se envaidece. Essa igreja estava assim, desse jeito. Então Jesus disse, vai comprar o ouro, a verdadeira riqueza, o ouro refinado, a verdadeira riqueza está com Jesus. Não é o dinheiro. As vestiduras brancas, a pessoa pensa que está vestida, mas está manchada as suas vestiduras e está até nu, espiritualmente. Colírio de Jesus para que os olhos voltem a ver. Verso 19, eu repreendo e castigo e disciplino a quantos amo. Então Jesus não está repreendendo ali, disciplinando e até castigando. Algumas versões da Bíblia castigo, né? Porque não nos ama, porque não ama a igreja, suas ovelhas. Não. A pessoa passa por um castigo, uma disciplina, uma repreensão, é porque Jesus ama a ela, a nós. E diz, seja pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, cuidadoso, cuidadosa. Se arrependa desses caminhos. Amém, gente? Verso 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então Jesus está sempre batendo. Olha, você tem que fazer isso, você tem que ouvir isso. Olha, você tem que fazer dessa forma. Olha, ore mais, busque mais, se aplique mais. Mas ele não vai entrar. A gente tem que abrir, tem que primeiro ouvir, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha aí que privilégio, sentarmos no trono com Jesus. Mas quem sou eu, pastor? É você mesmo, todos nós, seja quem for. Nós vamos ter esse privilégio, é o vencedor, aquele que for até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga aleluias, diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Receba essa palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, a parte 1 e parte 2.